São 11h20, a gente estava programado para terminar 11h30. Queria sugerir mais uma pequena rodada, né? Porque está todo mundo perdidamente apaixonado por certa pessoa, né? Chegando as mensagens aqui, todo mundo apaixonado pela Larissa. E estou também amando que você tem trazido contribuições fundamentais a essa mesa. Então, a primeira questão veio da Mariana, que também é uma das organizadoras, né, do evento. Ela fez a seguinte questão: como vocês enxergam a construção da identidade nacional forjada pelo mito da democracia racial, do processo com políticas estatais eugenistas, né, de embranquecimento e de genocídio do povo negro, principalmente por forças militarizadas, né? Então, como que vocês enxergam a construção da identidade nacional forjada por esse mito da democracia racial, principalmente através desses processos de políticas estatais eugenistas, né, de embranquecimento e de genocídio do povo negro, em especial aquelas militarizadas? Fez uma pergunta que me inclui também, que é sobre o papel dos brancos na análise, né? Assim, enfim, na psicanálise. Qual o lugar dos homens brancos na psicanálise? Ela pediu para me incluir nessa questão. Todo mundo está falando aqui, estou amando o Gil e a Laura também, estamos amando essa mesa. Obrigada, gente. Tinha a questão da Thalita e tinha a questão dela, e aí a gente encerra com essa rodada. E a Camila, e aí realmente encerramos, tá bom? Então, eu sou a Josiane, eu sou psi, trabalho na política de assistência social de Belo Horizonte, com medidas socioeducativas em meio aberto, e também estou como conselheira do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, né? E aí, primeira coisa, assim, eu estou encantada assim, com tanta beleza e saber negro, né, aqui da mesa, e estou ansiosa assim, porque desde a fala do Gil, eu escrevo para o judiciário, né? O juiz aplica a medida socioeducativa para o adolescente favelado, preto, na sua maioria, né? E aí, meus relatórios e planos individuais de atendimento são sempre impugnados, né? Porque o juizado ele quer que a gente quase que construa novos projetos de vida para esse adolescente. Que vida, que eu não sei nem se ele vai, no próximo atendimento, ele vai estar vivo, né, para vir. E aí quer que eu bote o menino na escola, quer que eu coloque o menino para curso profissionalizante, mas o menino está fora da escola, e aí, pelos critérios, ele está sempre excluído dos critérios, né? Deixa eu me organizar aqui, porque é tanta coisa que essa questão assim, né, do genocídio, da violência policial, né, eu fico meio sem saber como, e todo mundo, como lidar com isso, quando o adolescente chega e fala que apanhou demais da polícia, que estava dentro da Rotam e apanhou dentro do camburão da Rotam. Conversar também, assim, voltando da questão do judiciário, eu queria umas dicas, assim, porque outro dia eu sempre recebo adolescentes que, só por ser negro, ele já foi aplicado uma medida para ele. Ele está passando na rua, eu fui furtado, então é aquele menino ali. Então, e aí eu vou e mando relatório, aí o promotor fala que o meu relatório é muito inusitado, né, de forma detona com o meu relatório. E eu, Josi, você está fazendo o papel da defensoria. Mas se a defensoria não faz o papel dela, então alguém tem que fazer, né? Como é que você joga na cara do judiciário que ele é racista? Muda esse relatório. E aí, assim, como fazer, né, o que fazer assim, diante dessa questão, né? Outra coisa também que eu queria propor, assim, da gente misturar os nossos guetos, né? Lá, eu sou chamada de ponta, né? Eu estou diretamente lidando com os usuários, né? E eu vejo que, assim, que a academia ela precisa estar mais próxima da ponta, né? Que
por eu ser conselheira, tudo que é relacionado com igualdade racial, eles me chamam. Agora mesmo eu estou com uma tarefa, e também por estar chegando novembro, de fazer um seminário sobre racismo institucional para assistência, né? Porque a assistência, apesar da maioria dos seus usuários serem negros, nas conferências que tem, não tem esse recorte, né? A gente foi fazer uma pesquisa das 11 conferências municipais e não tem nada falando sobre esse recorte de igualdade racial, né, dos negros. E aí faz uma conferência setorial dentro da assistência de igualdade racial, só que, para a municipal, nenhuma proposta dos pretos é passada. Aí, semana passada, lá na prefeitura, eles fizeram uma entrega, uma cerimônia de entrega das propostas que não foram contempladas. Então, assim, eu vejo um desafio muito grande eu ali na ponta, né, a gente fala, nós somos muito solitários aqui na ponta, porque o tempo inteiro a gente é cobrado e não sabe bem como fazer, né? Eu vim para cá, agora mesmo era para eu estar lá no CREAS, né? Mas eu falo, não, eu sou conselheira, vocês querem que eu fale sobre o racismo, então eu também preciso me qualificar, eu tenho que conhecer as pessoas, eu tenho que saber o que a academia está trabalhando, está falando sobre isso, né? E aí eu consegui estar aqui. Bom, acho que é isso, assim, né? É um pouco assim do que essa questão assim da escola também, né? Quando a escola ela também não sabe o que fazer com esses adolescentes lá, e aí está fora da escola, e quando eu vou tentar um posto de atividade, que eu trabalho com prestação de serviço à comunidade, eles ficam assim, ah, não, pelo amor de Deus, não vem com esse menino aqui, não. Como se fosse assim, eu custei para me livrar, e agora já vem você querendo esse menino de novo. Então, eu fico vendo que as coisas são muito assim. Agora ele pegou medida, ele é da assistência, ele não é mais da educação, né? Essa coisa de... E como que tudo é pensado assim, só por partes, assim, cada um no seu quadradinho, cada um no seu gueto, né? E aí é isso, eu vim cá porque eu preciso de ajuda, né, da academia, porque eu tenho sido convocada e tomei sem saber como agir. Oi. Meu nome é Thalita, também estou na equipe de organização do ComPDL, participo do grupo de pesquisa, né, Psicanálise Política. Me apresentei ontem várias vezes, falei demais, falei assim, eu vou me controlar, mas não consigo. É um tema que me mobiliza, diz de mim, diz de minha trajetória, do que eu quero fazer para o futuro. Então, estou assumindo meu desejo de falar de novo. Falar, então. Eu fiquei pensando muito, né, a partir do primeiro dia, sobre o que são leituras do racismo, né? O que é fazer uma leitura da realidade social a partir do racismo? O que é fazer uma leitura da realidade psíquica a partir do racismo, né? E aí, voltando para a psicologia, que é de onde eu venho, né, assim, quais psicologias fazem leituras do racismo, né? Eu estou na Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia, que a Josi também está, né, Josi? E uma coisa que a gente tem batalhado e brigado muito é para implicar a psicologia, assim como imagino que o direito, pelas falas do Gil e da Laura, de que toda a psicologia, todo o direito, toda a literatura consegue fazer uma leitura sobre o racismo. Então, uma coisa que, historicamente, a gente vê muito acontecendo é relegar para a psicologia social temas que dizem respeito a relações de poder, hierarquias, opressões. E aí a psicanálise está se mobilizando para fazer essa leitura do racismo, né? Isso é importantíssimo. Eu ouvi você falando, Larissa, eu ouvi uma leitura do racismo em psicologia, do sofrimento né, psíquico-social, material da Carolina, mas uma leitura de resistência também, né? Então, isso é uma leitura da realidade psíquica, inclusive, de Carolina de Jesus, que vê o que tem de racismo na vida dela, né? E eu acho isso muito importante. O Fábio falou assim, qual o lugar das negras e negros na clínica psicanalítica? E aí eu queria provocá-lo, reformularia, sabe, Fábio?
eu colocaria assim, qual o lugar das negras e negros na psicanálise? Porque se a gente entende, né, que a psicanálise é uma prática, é um método e uma teoria, então é em tudo, né? Não é só na prática, não é só no método, são nessas três grandes instâncias assim que formam a psicanálise. Porque se for pensar, por exemplo, que é a minha atual questão, quais arcabouços teóricos a psicanálise nos oferece para uma leitura do racismo, né? Então, lançar uma pergunta que a gente usou lá no Conselho Regional de Psicologia, numa oficina, para provocar a categoria psicólogas e psicólogos. Subjetividade tem cor? O inconsciente tem cor? Como que a psicanálise responde a isso? Né? Que teoria, como que a gente, dentro da psicanálise, pode que nos mobiliza a responder essas questões? E aí a psicanálise realmente precisa se mobilizar nos outros estudos. Os estudos raciais, étnico-raciais, são muito extensos, muito mesmo, muito ricos, decoloniais, enfim. Então, tem que ser uma trajetória interdisciplinar também, né? Assim, E aí, voltando a leituras do racismo, eu fiquei um pouco tensa a partir da participação em vários espaços ontem do ComPDL, da percepção, na verdade, que é compartilhada socialmente, né, sobre como o Brasil vê a realidade do racismo ou não vê. Que é assim, como se o racismo só existisse a partir do momento que eu tivesse consciência de que ele está operando. Quando eu não estou falando abertamente, que é do nível, por exemplo, de um xingamento, quando eu não te dou uma banana, não falo que você é macaco, não falo, mas você é negra, que pena que você é negra, parece que não está rolando racismo, e não é, né? E peço desculpas por não ter ouvido as falas de Gil e Laura, mas parecem, obviamente, na verdade, foram maravilhosas. Eu peguei só a parte da Larissa, estava lá organizando a feira, né? Que a Laura também estava lá na organização. E eu fico muito feliz da gente ter tido esse espaço de falar o que é o racismo. Porque, para fazer uma leitura do racismo, eu também tenho que saber o que é o racismo. Então, é super importante, inclusive, uma mesa interdisciplinar falar o que é o racismo a partir de diversos lugares, né? E um outro ponto que eu acho que é importante da gente marcar é que existem diversas formas de opressão e nem todas são racismo, né? Então, por exemplo, eu não vou falar assim, hoje eu estava vindo para cá e sofri uma transfobia. Não, porque eu não sou uma pessoa trans. Então, assim, existem várias formas de exercer violências e opressões e nem todas são racismo, né? Então, ontem a gente teve alguns momentos que o termo racismo foi aplicado como servindo para nomear toda e qualquer tipo de violência, né? E é importante marcar a história do conceito de raça e do racismo para dizer da importância de visibilizar como que a raça tem sido um mecanismo de discriminação e hierarquização de sujeitos, né? Assim, então, queria marcar isso, assim, que ontem várias pessoas ficamos conversando disso depois em outros espaços, e a gente falou assim, eu acho que era legal a gente falar isso, né, e tal. Então, só falando, assim, dando esse retorno. E aí, para mim, a grande questão do ComPDL que tem a ver com a questão que foi colocada também, de certa maneira, em vários espaços, sobre precisamos de psicólogas negras para fazer atendimentos de pessoas negras, psicólogos brancos não fazem, negros não fazem de brancos, tal. Essa é uma pergunta boba, assim, que perde a grande questão, né? Assim, para mim, a grande questão do ComPDL tem sido trazer o reconhecimento da realidade do racismo e que isso tem que ser pactuado por todas e todos. E pactuar é reconhecer a realidade, se posicionar, né? É racializar as relações, assim. Então, aí eu vou lançar a pergunta que eu lancei ontem numa comunicação que eu estava participando, que é: você, pessoa branca, já parou para pensar como o racismo incide, paira, está na sua subjetividade? Ou onde você, eu, nós guardamos o nosso racismo, né?
Porque isso tira a dimensão de que é um problema de negras e negros, né? Assim, traz a dinâmica da branquitude, traz a dinâmica de que é social, todo mundo está afetado de alguma forma por isso, assim. E a pergunta, na verdade, era, partindo de uma noção, né, assim, que é cara à psicanálise, de que a gente é cindido, que a gente não tem conhecimento totalmente sobre si, nunca vai ter conhecimento de tudo sobre nossas vidas, nossa subjetividade, por que eu faço determinadas coisas e tal. O que eu sei sobre o racismo que me constitui, né? Ou eu já tive, pelo menos, que parar para pensar sobre isso, né? Principalmente eu, pessoa branca. Né? Assim, então, eu acho que lançar essa pergunta para as pessoas brancas é uma forma de tentar racializar as nossas relações. Assim. Então, era isso. Obrigada. Camila. Oi, tá. Bom dia, gente. Acho que, primeiramente, eu quero agradecer muito a mesa. Assim. Acho que é fantástico a gente poder escutar vocês, assim, especialmente nós brancos. Eu acho que é muito importante poder ter acesso à perspectiva de vocês sobre o racismo, sobre essas questões. E isso é muito invisibilizado mesmo na nossa sociedade, né? Eu própria, assim, mesmo me interessando pelo tema, assim, eu vejo o quanto ele surge tarde na minha vida, o quanto é uma preocupação que é só depois de um tempo de estudo que isso começa a me fazer questão. Então, quanto realmente é muito importante que isso esteja mais presente. E pensando um pouco assim na direção, acho que disso que a Thalita coloca, eu já pensei, vou falar isso quando, né, eu for falar na minha mesa, mas acho que é importante trazer, porque, para mim, ler o livro da Carolina foi uma experiência muito difícil. Assim. Foi uma leitura que demorou muito, que me exigiu muito, e que eu acho que eu ainda estou processando isso, principalmente porque eu acho que me confrontou com a minha violência, assim, com a dimensão que cabe aos brancos do racismo. E que eu acho que isso é algo muito importante, que eu vejo que, às vezes, fica meio num segundo plano quando se fala do racismo. Né? Se fala muito... Não que eu acho que é fundamental falar da experiência dos negros, mas que, às vezes, acaba ganhando esse tom da vitimização e não do testemunho. As pessoas dão esse tom. E que, quando fica, eu acho que nessa lógica da vitimização, tira a seta que nos aponta, que aponta os brancos nisso. Porque o racismo é uma experiência que se dá, né, entre brancos e negros. Então, não é uma experiência dos negros, é uma experiência nossa. E eu acho que essa invisibilização da violência branca invisibiliza os negros. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, da gente poder pensar. Assim. Pelo menos para mim, isso tem me tomado muito, tem me feito pensar muito, de ter que lidar com essa violência que é minha e que socialmente se pactuou atribuir aos negros. Porque achei super interessante quando tu leu a epígrafe, né? E daí aparece assim, um olhar da violência dos negros que reagiram, né? Claro que é irônico, mas nesse jantar. Mas e fica muito evidente a violência branca aí, né, diante do convite, diante da forma de tratar. E eu acho que o quanto isso não ganha muito espaço, né, entre nós. Vamos falar sobre isso, né, sobre essa violência que é nossa. E que, se a gente não fala disso, é muito difícil que o racismo possa ir sendo superado. Né? Eu fico pensando, então eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso, assim, sobre como pensar outras perspectivas, outras possibilidades de existência, se a gente não trabalhar, né, com essa questão da violência branca, que eu acho que é super importante. Eu, estudando e pensando sobre, né, para trazer questões para o Congresso, eu vi um vídeo, né, de uma pessoa que trabalha num coletivo das favelas no Rio, e que ele falou uma coisa assim que eu fiquei até hoje penso muito nisso, que ele fala, quando se oferece um projeto na favela, é para as crianças negras não serem marginais, não acabarem no tráfico. Quando os brancos vão fazer música, teatro, é para desenvolver a sensibilidade, é para desenvolver... Então, o que isso fala? Né? Que lógica é essa? Né? A violência que, mesmo quando tem algo assim, que parece uma proposta super interessante, tem uma violência aí
que aparece, né, e que é muito subjetivante, né, muito restritiva das possibilidades de existência do outro. Então, acho, para mim, acho super importante, assim, e agradeço muito vocês mais uma vez. Como houve uma questão endereçada a mim, e eu sou o menos importante aqui da mesa, então vou ser brevíssimo. Qual que é o lugar do homem branco? Eu vou pegar uma coisa que a Larissa trouxe, que eu acho que é fundamental, que é a luta é de todos e todas, né? Eu parto dessa perspectiva, né? Não acredito que lutas por emancipação possam ser de grupos específicos, né? Nem de gays exclusivamente, nem de negros exclusivamente, nem de mulheres exclusivamente. Ou a gente convoca pela via da sedução e do cuidado os opressores, ou essas lutas estão fadadas ao fracasso. Os opressores são infinitamente mais fortes que aqueles que estão em situação de opressão. A opressão, ela é generalizada, absurdamente estruturada, do ponto de vista do genocídio. A gente não está falando de um poder só de dominação, a gente está falando de um poder de eliminação de mulheres, gays, negros, negras, né? Então, ou a gente convoca os opressores, ou a gente vai ter que ficar numa luta de resistência muito, muito dolorosa, né? Assim, sempre na defensiva, né, parece. Então, eu quero pensar isso que a Larissa trouxe, porque eu acho que é a partir desse lugar que eu falo também, pensando nos pontos de identificação que nós temos com esses grupos que estão sendo oprimidos, né? É preciso investir libidinalmente na solidariedade como uma prática, né, as práticas solidárias, como essas narrativas que nós temos e que nos colocam no mesmo barco, né? Na minha história, por exemplo, eu sou branco, mas tem uma narrativa que atravessa a minha história, que eu sou filho de migrantes nordestinos, né? Meu pai passa fome, essas histórias de fome, por exemplo, que eu encontro em Carolina, são as histórias que marcaram profundamente a minha infância, né? Quando o papai fala que chegou no Rio de Janeiro e ficou 30, 50 dias pedindo comida e não tinha ninguém para oferecer nada, nenhum prato de comida, porque ele era baiano, porque não podia estar ali, não era o lugar dele, né? É um ponto de identificação assim, que não é possível que, se a gente lê um livro desse, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, independente da cor da pele, da orientação sexual. Então, talvez investir nas engrenagens solidárias me parecem uma estratégia fundamental da psicanálise, né? Assim, pensar que a identificação ela tem um efeito político. A identificação tem um efeito político, a solidariedade, né? Então, a luta tem que ser de todo mundo. E a questão dos brancos, né? Qual que é o lugar dos brancos? A gente tem que primeiro admitir isso. Há uma interseccionalidade, eu acho que as falas da mesa apontam para isso o tempo todo, né? Interseccionalidade, que a fala do Gil trouxe muito bem. Ou a gente entende que racismo é uma articulação entre capitalismo, né, exploração específica de uma determinada população. A Laura trouxe isso também, tentando articular, né, com a Bell Hooks, por exemplo, sobre, né, o saber negro articulado num determinado momento, e a Larissa está trazendo isso de forma explícita, né? Ou a gente entende essas lutas como interseccionais, né? Assim, são lutas que articulam o feminismo, o racismo, a anti-homofobia, né? Lutas que vão se entrecruzando e que estão presentes. O lugar do homem branco na psicanálise é um lugar hegemônico, né? Eu quero sugerir o livro, por exemplo, História de uma Regra Não Escrita, do Lucas Bulamá. Está publicado pela Ana Blume, História de uma Regra Não Escrita. O subtítulo é A Proscrição da Homossexualidade Masculina no Movimento Psicanalítico. A proscrição da homossexualidade masculina no movimento psicanalítico. A professora Jo Gondar disse que esse aqui foi um dos melhores livros que ela leu no ano passado,
livro recente, né? E a tese do Lucas, estou terminando de ler, é impressionante como que a história do movimento psicanalítico proscreveu, né? De fato, a presença dos homossexuais nas instituições psicanalíticas como analistas, por exemplo. Então, ler essa tese a partir dessa metodologia também vai nos ajudar a entender como que nós temos sistematicamente, a partir de um lugar hegemônico, excluído não só os analistas negros e negras de ocuparem o lugar de analistas, né, mas também temos sistematicamente não estamos preparados, né, assim, a gente tem se furtado a se preparar, a lutar para ocupar um lugar de escuta, né, dessa população também. Então, é preciso ser solidário exatamente para entender o lugar hegemônico que a gente ocupa, tanto para lutar para produzir mais, né, analistas negras, né, então acolhê-las mais à supervisão, acolhê-las mais nos grupos de pesquisa, né, fazer com que esses espaços sejam espaços mais solidários, mais cuidadosos com analistas negras que queiram né, participar do processo, mas também tentar convocar os analistas brancos e brancas que estão ali nesse processo a estarem mais atentas, né, a essas questões raciais que são estruturais, não são pontuais, né. Do ponto de vista laplanchiano, vou defender isso no texto de amanhã, a raça e gênero são códigos tradutivos constitutivos da subjetividade humana. Não há possibilidade de haver constituição humana sem passar por esses dois grandes campos, dois grandes códigos constitutivos que são raça e gênero. Então, é impossível trabalhar com um analista, treinar um analista, se você não insiste com ele, com esse analista, que ele deve estar atento fundamentalmente à raça e gênero como código tradutivo. Portanto, um código fundamentalmente comprometido com o recalcamento, com uma violência sem limites, né, com relação aos arranjos pulsionais que o Laplanche está propondo, são múltiplos, é da ordem da diversidade, é da ordem de uma singularidade muito específica, mas que esses códigos sempre vão fazer com que sejam restritos, sejam cada vez mais pertencentes a um lugar específico. Então, o analista tem que estar atento a isso, né? A como que esses códigos se constituem. Bom, é isso. Só complementando a ousadia da pessoa, complementando a resposta do Fábio, a questão, partindo desse pressuposto que o lugar do homem branco na psicanálise é hegemônico, e a partir desse reconhecimento de que deve haver um maior apoio às psicanalistas, às estudantes, né, às pesquisadoras, eu acho que tem que descer 2 degraus para começar esse apoio. O apoio tem que começar desde o ingresso da faculdade. E isso implica na luta por políticas públicas, né, de inclusão, políticas afirmativas, e que essa assistência se estenda desde o início, né, da graduação até os próximos passos na carreira acadêmica. Falo isso porque ela não está aqui, mas tem uma monitora, eu tive a oportunidade de conversar com ela ontem, e aí ela estava me falando assim, de momentos em que ela desacreditou de que na psicologia ela teria um futuro profissional. Então ela falou assim, pois é, porque quando eu estava fazendo o pré-ENEM, eu me esforçava bastante, eu queria muito estar aqui, e então eu sempre que tinha os simulados, eles colocavam as notas na parede, né? Então todo mundo tinha acesso às minhas notas, sabiam que as minhas notas eram altas. E aí eu, externando meu desejo por fazer psicologia, uma colega de turma virou para mim e falou, mas você vai ser psicóloga? Você não tem cara de psicóloga. E aí ela pergunta, qual que é a cara de psicóloga? Ah, você não é branca, você não tem um cabelo liso, você não tem perfil de clínica, né? Primeiro reduzindo a psicologia à clínica e depois falando assim, você não tem a cara da clínica. E aí ela disse que chegou em casa e falou com a mãe dela. Falou assim, mãe, será mesmo que esse lugar não me cabe, né? E que aí que, com o apoio da mãe naquela ocasião, que essa dúvida se desfez e que ela seguiu. Então, assim, no ambiente acadêmico, essa desvalorização, né, essa desqualificação, ela é constante.
E você ter um professor que te apoia, né? Você ter um orientador que de fato te oriente, faz toda a diferença nessa caminhada. Dele falar, você fala muito bem, você tem o que dizer. Dele reforçar isso muitas vezes faz falta, né? E ajuda a construir essa confiança. E isso passa, né, também pela questão da inclusão das pessoas. Não tem como eu ter psicólogas negras se as mulheres negras não estão entrando na faculdade de psicologia, né? E aí, indo para, né, as salas, eu vou ser muito breve mesmo, mais do que antes. Josi, ontem teve uma mesa, né? Ontem eu mediei a apresentação de alguns trabalhos, e aí uma moça que também é da psicologia, que está fazendo doutorado nela nisso, ela trouxe algumas expressões que tem nas sentenças, né, dos juízes ao determinar que o jovem cumpra uma medida protetiva. Então, ele fala assim, que elementos como a falta de submissão daquele adolescente, o brilho no olhar, que eu tinha entendido que não tinha brilho no olhar e por isso não tinha perspectiva de futuro. Ele, não, o brilho no olhar voltado para o crime, né? E eu não lembro qual que é o termo correto, mas é tipo assim, na análise do juiz sobre o caso, ele percebe que aquele jovem não se submete à realidade de ter que viver com salário mínimo. Uma coisa assim. E aí, eu fiquei tão impressionada com essas expressões, porque apesar de já ter estagiado na vara da infância e juventude, eu fiquei na parte civil. Então, eu vi um outro lado, eu não tinha acesso a isso daqui. Mas aí é interessante a gente pensar no judiciário como um lugar de produção de poder, né, e de exercício, de saber e de produção de exercício de poder e de produção de saber, e que ele vai servir a quem ele deve. Então, se a gente parte da perspectiva que a gente está numa sociedade biopolítica, que vai gerir a vida das pessoas, vai se esforçar por gerir a vida das pessoas, para que elas vivam bem e produzam. E que aí o racismo vai ser o corte, onde eu vou falar quem está produzindo e merece essas políticas, e quem não está produzindo e vai ser excluído delas. Eu preciso dar conta dessas pessoas que não vão ser protegidas. E aí o direito e o judiciário, eles atuam aqui como perpetuadores desse lugar, né, de exclusão, de opressão. E a exclusão, ela vai ser física quando eu prendo essas pessoas, e ela vai ser simbólica na aplicação de outras medidas, na aplicação seletiva da lei, né? Então, assim, o seu relatório, ele não é inusitado, e se a gente não... A gente, já entrando nessa questão da construção, né, da identidade nacional, a gente diz muito pelo não dito. Então, já vindo aqui, aí você vai entender quando eu chegar lá por que eu parti de um assunto para o outro, a gente tem uma história do país onde quase 400 anos de escravidão, ou seja, quase 400 anos em que a relação do negro com o não negro era de proprietário e propriedade, né? A gente só é gente a partir do momento da abolição, né? E logo após o período da abolição, o livro da Lilia Schwartz, o Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, ele cuida disso com maestria, assim, que foi indicação do Gil, na verdade, né, para a dissertação. Que a partir do momento em que houve a abolição, o Estado se preocupou por políticas eugenistas. Então, assim, e a questão do branqueamento, né? Quanto mais branco, melhor. A naturalização desses traços sociais, né? Então, assim, fulano é violento por conta disso, ela é promíscua por causa disso. Essa naturalização de comportamentos que são sociais, que não são genéticos. Só que, ao contrário dos norte-americanos e dos sul-africanos, onde a política de segregação é muito forte, aqui, por conta dos estupros e das relações que vieram disso, a gente tinha uma população extremamente miscigenada quando essa política de eugenia tentou ser implantada. Então, por fim, o que eles fizeram? Vamos dar um jeito nisso aqui. Olha, realmente a eugenia é o melhor caminho,
quanto mais branco, melhor, sim, mas se a gente misturar para clarear, é de boa. Né? Então, a miscigenação positiva, com fins de clarear. E aí o Raimundo Nina Rodrigues, numa de suas obras, fala, né? Ele faz uma projeção, que se isso acontecesse até a época, tipo assim, até a década de 80, 90, 92% da população seria branca. Né, naqueles mitos de que o sangue branco era mais forte, então ele se sobreporia às demais, né, raças. E aí, o ponto central é Casa Grande Senzala, quando o Gilberto Freire vai falar da visão masculina e patriarcal da sociedade brasileira. E aí, para ele, estava tranquilo. Não, as relações com os escravos, elas são menos violentas que em outros lugares. Né? E isso possibilitou que a gente se misturasse. E olha só que legal, hoje nós temos relações cordiais com todo mundo. Né? Hoje a gente está todo mundo bem e todo mundo tem a mesma capacidade de acessar os mesmos espaços, né? Os mesmos espaços, ter acesso aos mesmos bens, aos mesmos direitos. E esse mito da democracia racial, ele jogou uma pá de cal na discussão sobre as relações raciais no Brasil, porque não se discute raça, porque nós somos todos iguais, porque nós temos acesso às mesmas coisas, não existe uma diferenciação de tratamento. Né? E só com muita luta do movimento negro, com muita luta dos movimentos negros, é que esse discurso foi sendo colocado abaixo até a gente chegar num ponto que a gente pode falar, olha, não existe democracia racial, nós não temos acesso aos mesmos lugares, e se a gente não trabalhar o tema do racismo, isso não vai mudar. E é aí que eu trago de volta a resposta que eu tinha dado lá para a Etienne na época e que eu ainda acho que ela cabe. Ela não é a única, mas ela também cabe. Enquanto todos nós não assumirmos o nosso papel nessas relações e não estivermos dispostos a abrir mão dos nossos privilégios, as coisas não vão mudar. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Né? Eu ainda boto um pouco de culpa no capitalismo por isso, porque a gente fica individual e a gente quer pensar só na nossa situação. E não tem como. Alguém falou isso ontem, eu não lembro onde. Não tem como. Foi numa formação que eu fiz lá em Barra Longa. Não tem como eu deixar, eu abolir o machismo da minha vida e achar que está tudo bem. Né? Que eu não tenho que me esforçar para que isso seja um movimento para todas e para todos. Né, em benefício de todas as mulheres, mesmo que as opressões delas sejam diferentes da minha. Eu queria falar isso. Eu sou satisfeita. Bom, a minha fala também vai ser breve, e eu vou, de alguma maneira, só complementar mesmo o que a Laura colocou, porque eu me sinto bem contemplado com tudo que ela disse. Só tentando juntar, né, o questionamento da Mariana com o questionamento da Josiane. Eu acho que, no caso da Mariana, quando ela coloca a questão como identidade nacional, Estado-nação, violência, racismo, mito da democracia racial, eu acho que é uma pergunta que já vem embutida a resposta. Então, eu sei que, como eu coloquei na fala anterior, a minha perspectiva é muito contra-hegemônica dentro do direito. Para mim, o Estado, se existe uma característica que define o Estado, define o direito, é a violência. Ponto. Vai vir milhões de teorias de justiça, milhões de teorias de democracia, vai vir um pensamento iluminista que vai tentar racionalizar e botar o Estado e o direito como instituições responsáveis pela emancipação e parará, parará, parará. Balela. Na minha opinião, direito e Estado, se pega a história do direito, a história do Estado, seja na Europa, seja no Brasil, vai estar atrelado à ideia de violência. Violência material, violência simbólica, por exemplo, com a ideia de nação. Não é? Isso, por si só, já caracteriza e sinaliza a questão da violência. E aí, já emendando, né, o que eu
acabei de mencionar em relação à Mariana para a Josiane, esse é o questionamento que eu me faço, né? Então, a pergunta que ficou para mim, o que fazer diante de um judiciário racista, né? Como fazer outras perspectivas prevalecer? Eu me pergunto se, diante dessa configuração de Estado moderno, direito moderno, burocratizado, centralizado, monopolizado por determinadas elites economicamente masculinas, brancas, se de fato essa estrutura permite qualquer tipo de reconhecimento, qualquer tipo de emancipação. Então, hoje, por exemplo, se eu penso a composição desses espaços de poder, eu penso também dentro do marcador de gênero, dentro do marcador racial. Se eu penso hoje concurso público, por exemplo, o concurso público aparentemente escolhe os melhores. Esse é o discurso ainda pautado no mito de uma modernidade que é objetiva, que é neutra, que é imparcial. Se você pega esses cargos, esses concursos, por exemplo, para um Ministério Público, para uma magistratura, o que você percebe é que você não tem a escolha dos melhores, mas você tem a escolha dos iguais. Desde que a gente tenha a primeira formação de uma administração pública no Brasil, até hoje, 2017, você vai ver que a magistratura, que o Ministério Público, que esses cargos de poderes têm um perfil. E falar que é um perfil majoritariamente branco, majoritariamente rico, masculino, isso é sintoma de que esses espaços de poder são privilégios de determinados segmentos sociais. Né? Em Minas Gerais, por exemplo, sempre isso me assustou, o fato de termos famílias de magistrados. Não é um membro, não é outro membro, são famílias. Deus foi muito generoso. Eu fico imaginando um raio que ele jogou de inteligência para aquela família e falou assim, não, essa família vai ocupar todos os espaços de poder. Só pode ser isso. Não é? Cargo eletivo, a mesma coisa. Não é? Então, a gente brinca na... Professor universitário. Então, assim... Lá em casa caiu só raio de ser faxineiro. Exatamente. É verdade. Pois é, menina. Exatamente. Então, assim, a mesma coisa se aplica, né, ao cargo legislativo. Então, eu leciono no interior de Minas, na cidade do Cerro, e lá a gente fala, né, que o coronelismo acabou na República Velha. Não. Está presente até os dias atuais. Hoje, voto, não só no interior, aqui também, mas voto é comprado. Então, o fazendeiro chega e fala assim, você mora na minha fazenda, eu quero que fulano seja eleito prefeito. Se fulano não for eleito, está todo mundo na rua. Se vira. É assim que funciona. E aí o sistema liberal é tão perverso que ele fala assim, olha, se a gente tem um Congresso corrupto, a culpa é sua que não votou direito, a culpa é sua que não votou conscientemente. Isso é ignorar exatamente a estrutura que faz do Brasil, Brasil. E aí, nesse contexto em que a composição dos cargos demonstram ser um privilégio de determinados segmentos sociais, onde o ato de produzir o direito, de interpretar o direito, de aplicar o direito numa realidade fática, é um privilégio que não é outorgado a esses grupos que nós estamos discutindo aqui. Como pensar uma emancipação com esses instrumentos? Não é? Lá dentro do direito existe muito um argumento assim, nós temos que lutar pela defesa da Constituição, nós temos que lutar para fazer valer o que está prescrito na lei, né? Temos que levar o direito a sério. Será que levar o direito a sério é partir de um pressuposto, de novo, desse mito de uma objetividade, de uma neutralidade? Não. Eu tenho que radicalizar o discurso e fazer uma crítica à estrutura do direito. Às vezes eu sinto, né, esse argumento que é muito comum dentro da área do direito, de, olha, nós temos que lutar pela Constituição, é como se eu tentasse matar alguém, sendo que o cano do revólver está apontado para mim. É um instrumento viciado. Ele não, e aí é minha opinião, ele não vai nos levar a uma emancipação. Eu preciso radicalizar o discurso, e aí, que nem a Thalita colocou, né? Eu acho que o pensamento decolonial ele ajuda muito nesse sentido. E é o que ele vai colocar. Então, a colonialidade do poder, que vai modelar as estruturas jurídicas, políticas, ela é pautada numa colonialidade do saber eurocêntrico,
e que vai manter uma sociedade estratificada. É como se fosse um jogo de tabuleiro que eu posso correr para um lado, posso correr para um outro, eu vou sempre chegar no mesmo lugar. Né? Ninguém muda o mundo ajuizando uma ação na justiça. Eu brinco com os meus alunos, olha, você pode esquecer tudo que eu falar, mas se acreditar que, por meio de direito, você vai promover a justiça social, vai promover a paz, vai acabar com o racismo, desiste. Não vai acontecer isso. O máximo que você vai obter é uma frustração tremenda. E aí, nesse sentido, assim, eu compartilho da sua angústia, me questiono e, assim, talvez um esboço de resposta para te dar é, pelas vias tidas como legítimas, que são racistas, que estão impregnadas de uma violência de gênero, do patriarcado, etc., eu não acredito na emancipação. Eu posso estar sendo muito pessimista, mas eu não acredito na emancipação. Né? E, para a Thalita também, conjugando o que eu falei em relação à Mariana e a fala da Josiane, você coloca, né, a questão inconsciente tem cor, né, o ego tem cor. Tentando trazer para o meu lado, se eu me questionei na parte da sua fala, a teoria tem cor? Tem que ter. Tem que ter. E aí eu penso também num autor decolonial, o Ramon Grossfogel, que ele usa o termo corpo político do conhecimento. Eu acho esse termo bem legal. Quando eu coloquei para a Fernanda a questão da democracia, esse conceito ele fica latente na minha cabeça, no sentido de que, para um homem branco, hétero, rico, que não sabe, que não passa pela opressão, é fácil, ele vai produzir a partir do corpo dele, que, de fato, a gente vive numa sociedade democrática. Agora, eu, no outro oposto, eu não consigo perceber, eu posso tentar muito. E olha que eu tentei me enquadrar durante muito tempo na minha vida nas epistemologias padrão, que vão tentar me empurrar a goela abaixo que a gente vive numa sociedade democrática. Eu tentei acreditar. Eu tentei acreditar no direito, eu tentei acreditar na justiça, mas não dá. É pior que chá de carquicha. Tá? Então, assim, é uma angústia, né? Eu jogo para você questionamento. E o que eu coloco, e eu vou muito no sentido que a professora Larissa colocou, né? É um golpe pensar qualquer teorização que não leve em consideração os marcadores de gênero e raciais. Eu tenho que incorporar isso na teoria. E aí, quando não se faz isso, parte-se de um pressuposto de neutralidade, que é uma grande falácia, que é um grande golpe, que só serve para reproduzir ainda mais violência. Tá? É isso. Ai, gente, eu estou tão contemplada. Olha, eu acho que, assim, refazendo os meus agradecimentos a toda a equipe de organização do evento, estou muito feliz de poder estar aqui nesse diálogo tão intenso, tão rico. Semana que vem, eu vou falar num seminário para 100 juízes. Então, eu já vou levar umas ideias. A gente tem buscado diálogo com o sistema judiciário por vários fatores, e realmente não é fácil, né? E a gente precisa alcançar esse público. Aí eu queria te dizer, Josi, você não está sozinha. Eu acho que nesses espaços, nesses momentos de luta, às vezes parece que a gente está sozinho, que não tem jeito, mas há um jeito a gente dá. Pode não ser um jeito que vai ser o jeito que vai resolver tudo para sempre, mas a gente começa a tecer algumas construções que são importantes e úteis para cada caso e para as possibilidades daquele momento. Então, você não está sozinha. Eu tenho um amigo, eu também já trabalhei no socioeducativo, e aí ele falava assim, a gente compartilha um sonho, assim, de que a gente queria trabalhar no socioeducativo com a marreta, que era lá dentro quebrando tudo. Mas esse sistema que a gente tem, ele tem muitos limites, e grande parte desses limites tem a ver com os brancos que compõem o sistema socioeducativo, né? Que nunca viram um jovem preto, que quando vê um jovem preto acha que está olhando para um bandido, e que acaba, em vez de promover a cidadania desse jovem, acaba empurrando esse jovem para a vala, né? Para a vala mesmo, que a gente sabe que acaba que o socioeducativo fica sendo uma sala de espera do genocídio, né? Vai fora da escola, no socioeducativo, depois na cadeia, depois no caixão, né? Infelizmente, a gente o genocídio brasileiro tem promovido esse percurso, mas eu acho que dá para construir saídas.
ou pelo menos tentar alguns ensaios. E aí eu acho que outras construções, além dos relatórios, podem ser úteis. Sei lá, música, poesia, relatos dos jovens, parceria com outras entidades para visibilizar isso, porque se isso não pode ir no formato de um relatório formal para o fulano de tal, isso pode circular em outros espaços e chegar lá com outro efeito. Né? Nos nossos grupos aí de feminismo negro, a gente tem nossos momentos que chama as amigas. Então, quando, por exemplo, tem uma tensão ou um enfrentamento que talvez no lugar, por exemplo, de subsecretária eu não posso falar certas coisas, o movimento pode. Então, vem o movimento e desce a lenha, entendeu? Então, a gente vai convocando aí, convidando outros parceiros para nos ajudar a alcançar os espaços que a gente ainda não pode alcançar sozinho, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, se precisar, pode chamar, que a gente está aí para colaborar. Outra coisa que eu acho importante voltar na fala da Júlia, que ela falou das ausências no início. Eu acho que se a gente estivesse aqui discutindo a forclusão das formigas da Lituânia, o auditório estaria lotado. Mas porque é um tema que não incomoda, que não tira nenhum branco do seu lugar de conforto. Discutir o racismo, né, se propor discutir a desconstrução do racismo, faz as pessoas terem que se implicar. Porque, enquanto eu não venho para a discussão, eu posso falar, eu não entendo nada desse tema. Mas, depois que eu começo a entender, não tem mais como fugir desse jeito. Então, por isso que muita gente não vem, porque não quer sair do seu lugar de conforto. Então, não me assusta algumas ausências e eu espero que essas pessoas, em algum momento, se impliquem, porque é necessário que elas se impliquem. E aí, nesse sentido, eu queria reforçar que a relatoria desse evento desse ano, ela ainda é mais importante do que todos os outros, porque ela ajuda na construção do referencial teórico, metodológico, há uma inspiração nessa construção, e eu acho que ela precisa ser muito valorizada e muito compartilhada. Tanto as transcrições das falas, os vídeos, eu acho que a gente tem que potencializar muito, porque o que a gente está produzindo com o PDL é referência para uma produção não só no Brasil, mas em toda a América Latina. A América Latina tem pensado sobre o racismo e tem sobre o enfrentamento ao racismo, sobretudo nessa perspectiva decolonial que o Gil traz, e a gente precisa visibilizar essa produção que está sendo compartilhada aqui e que está sendo produzida aqui. Então, eu queria trazer, assim, reforçar um pedido de que vamos valorizar e visibilizar essa produção desse sexto encontro, fazendo livro, fazendo artigo, fazendo edição dos vídeos, porque as pessoas precisam ter acesso a isso. Às vezes a pessoa ficou com vergonha de vir aqui discutir o racismo, mas ela pode, de repente, às vezes até por acaso, assistir um videozinho lá no YouTube e começar a refletir. Então, eu acho que a gente precisa potencializar o compartilhamento do que está sendo essa construção, que está muito bonita e muito intensa. Foram muitas reflexões, então não dá para aprofundar em tudo, mas eu queria falar também dessas leituras, Thalita, do racismo. Eu acho que, na verdade, lugar de negro é em todo lugar, é onde o negro quiser, assim como lugar de mulher em todo lugar, onde a mulher quiser. E a gente precisa ter essa possibilidade de ocupar esses lugares e de fazer nossas produções a partir desses lugares, né? E todas as ciências, assim como todas as instituições, elas podem ser utilizadas para fins diversos, né? Depende dos sujeitos que estão aí operando esse instrumento, né? E aí, se a gente não tem pessoas negras, ou se a gente não tem pessoas qualificadas para fazer essa reflexão, né, da desconstrução do racismo, todo mundo sai perdendo. Agora, na coisa do inconsciente, o meu inconsciente ele é pretinho. Ele tem raça e etnia, porque assim, se o inconsciente é o que constitui o ser humano quanto sujeito, como que o meu inconsciente não vai ter raça e etnia, não vai ter orientação sexual? Está tudo lá, gente. A forma da gente expressar isso, ela pode se tornar mais rebruscada ou não, eu posso aprimorar meu academiquez, ou meu psicanalês, ou seja lá qual for a linguagem que eu vou utilizar, mas não tem como eu excluir da minha reflexão sobre
esse sujeito ou sobre o inconsciente, tirando o que me constitui, né? Então a gente precisa trazer isso para a discussão, sim, e sem medo, né? Eu acho que as violências, elas andam articuladas, sabe? Assim, você nunca vai viver o racismo sozinho, né? Geralmente vem o racismo junto com o machismo, junto com uma discriminação de classe. É como a violência doméstica, né? Que a gente fala lá, na violência doméstica você tem a violência patrimonial, a violência física, a violência sexual. Nunca acontece uma sozinha, né? O cara grita com a mulher, destrói os documentos dela, ainda dá um soco. Então, nunca a violência ela acontece sozinha. E a gente precisa também de estar sempre junto para poder fazer esses enfrentamentos, né? Buscando parcerias, buscando os movimentos sociais, buscando outras pessoas que estão vivendo as violências, buscando criar, inventar, né? Às vezes, qual é o farrapo que a gente tem aí para criar a nossa Biomi? Né? Qual que é a resistência possível a partir desse lugar que eu estou hoje? Talvez a resistência que eu vou poder fazer hoje, ela não é a melhor possível e não vai resolver o problema para sempre, mas ela que é possível hoje. Então, vamos fazer a possível hoje e, infelizmente, amanhã o racismo e o machismo nos darão chance de fazer um novo enfrentamento. Até hoje, de tarde, ainda dá tempo, né? Porque todo dia ele se manifesta várias vezes, então todo dia a gente treina o enfrentamento. Aí, eu queria falar também da questão dos brancos. É muito difícil pensar assim que... Tem um vídeo na internet, vocês já devem ter visto, de uma mulher que fala uma poesia, que ela, uma mulher negra bem nervosa, ela fala uma poesia e fica muito brava, e ela fala, olha, apesar assim, de toda a violência que eu sofri, eu estou calma. Ela é fantástica. Porque é isso, a gente vive todo tipo de opressão e as pessoas ainda querem que a gente seja gentis, que a gente faça um processo de sedução com os opressores. Não dá. Gente, vocês estão nos exterminando. Brancos, vocês estão nos exterminando e vocês querem que a gente ainda seja gentil. Não dá. Às vezes a gente até porque a gente aposta numa humanidade solidária, num processo de construção coletiva, em outras relações de poder. Mas pedir isso, ou tornar isso uma exigência para que os brancos se impliquem, é outra violência. Não dá, porque, diante de tanta violência, a gente tem que se recompor o tempo inteiro, tem que se reposicionar o tempo inteiro, tem que se refazer o tempo inteiro, ainda juntar os nossos, ir no ML recolher e reconhecer os corpos, enterrar, ainda seguir gentil. Não dá. O racismo é uma violência muito intensa, muito forte, que nos massacra em todas as perspectivas. E aí, a implicação dos brancos tem que ser pela consciência da gravidade dessa violência que os brancos e a branquitude têm promovido. Então, assim, os brancos não precisam ficar esperando a gente chamar, não, eles têm que se implicar logo. Então, assim, não dá para esperar uma convocação da população negra. Assim, sempre também uma coisa que os brancos adoram. Eles choram. Começa o debate racial, os brancos choram, e depois falam assim, não, eu não sou racista. Esse foi até um caso que eu atendi, eu nunca vou esquecer dessa dona. Eu trabalhava no SOS Racismo, e aí a gente fazia um atendimento psicológico, jurídico e assistente social, tentando uma mediação lá com os casos de racismo para solucionar. E aí sempre vinha essa desculpa, mas nesse caso foi o mais extremo, que a mulher falou o seguinte, olha, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, eu não sei o quê, até a empregada lá de casa é negra, até o cachorro lá de casa é preto. Eu não sou racista. Então, assim, essa postura defensiva dos brancos, ela é extremamente violenta, sabe? E muitas vezes os brancos não percebem. Então, assim, a gente já está lá dilacerado, tem que lidar com esse tipo de absurdo. Então, precisa, gente, estudar a branquitude e se recompor, precisa sair desse lugar da branquitude, porque ele é extremamente violento e ele atualiza muitas violências, né? Eu não acredito que os opressores vão promover a emancipação dos oprimidos. Não acredito, mas eu acredito que eles precisam se implicar. Assim, quem entender de que essas relações de poder que a gente está vivendo não são adequadas, precisa se implicar logo aí na construção de outra coisa. Porque se
se não se implicar por bem, vai se implicar por mal, vai ter que lidar com as consequências disso, porque a gente está lutando por sobreviver e não dá para esperar para sempre. Não dá para a gente vir, meu branco legal, vem aqui ser meu amigo. Não dá. Vocês precisam se implicar assim, de uma forma, de uma postura ativa mesmo, e aí precisa de coragem. Aí eu quero saber qual branco que vai ter coragem, de fato, de abrir mão dos seus privilégios de branco e fazer esse enfrentamento no cotidiano. Né? Porque aí você não vai ser assim, o branco mais tão legal. Vai ser um branco quase preto. Então, não vai ser tão chamado para os lugares, não vai ser tão bem quisto, não vai ser bem falado na sala dos professores. Né? Tem aquelas coisas, então a gente começa a sentir. Então, quem está disposto a fazer esse enfrentamento? E aí eu acho que precisa estar mesmo, é uma questão de dignidade, uma questão de humanidade, uma questão de honestidade com a luta e com o nosso projeto de sociedade. E aí, assim, para terminar, voltando na pergunta da Mari, né? Esse golpe que a gente está vivendo, ele, de alguma forma, ele refunda, ele atualiza todo esse mito da identidade nacional que é racista e patriarcal que a gente tem no Brasil. Essa ocupação das favelas no Rio de Janeiro, por exemplo, com as forças militares, expressa isso. Quem ainda não entendeu a gravidade desse golpe, precisa acordar, porque a gente está aí atualizando todo um processo de machismo, de racismo, de violência contra a mulher. Não é à toa que, a partir do golpe, surgem vários casos de estupro coletivo. Não é à toa que, a partir desse golpe, a gente vive aí a perda de direitos trabalhistas e de outros direitos. Não é à toa que, a partir desse golpe, a gente vê propaganda sobre como o agro é legal. Né? Não é à toa que a gente começa a rever na televisão vários programas da década de 80, de 70, né? Várias produções aí tentando explicar de uma forma engraçada o que é a construção do povo brasileiro. A gente está vivendo um momento de atualização do mito da identidade nacional. E é uma atualização muito perversa, muito precária, muito calcada no mito da democracia racial, né? Muito misógina. Então, a gente tem que estar atento, porque se a gente quer sair do bolo de chocolate e construir o banquete, e viver o banquete, compartilhar o banquete, a gente vai ter que desligar um pouco a televisão e vir para a rua. Né? E aí um exemplo muito intenso disso, dessa vida na rua, dessa outra realidade possível, é, por exemplo, a ocupação da Carolina Maria de Jesus, que o pessoal está participando aqui do evento, né? E que está fazendo um movimento muito intenso, muito, muito bacana, que demonstra para a gente, olha, estamos vivendo um momento de extrema radicalização das opressões, mas, então, vamos radicalizar a luta, como o Gil falou. Precisamos radicalizar a luta, porque é isso que vai fazer a reversão do golpe, não só no nível mais macro, porque as direitas do planeta elas estão muito alinhadas, né? Não é à toa que tem golpe aqui, tem golpes semelhantes em outros países do mundo, não é à toa que foi eleito Trump e aqui a gente teve o golpe do Temer, em outros países processos semelhantes. Então, a direita do mundo está muito bem alinhada. Ou a esquerda e os oprimidos do mundo se alinham também, ou a disputa vai ficar ainda mais perigosa, mais perversa, mais sofrida para nós. Então, eu acho que é hora de radicalizar a luta, e aí eu entendo que essa radicalização ela passa por todos os espaços que a gente ocupa, seja a universidade, seja as políticas públicas, seja os movimentos sociais. A gente precisa, na nossa prática do dia a dia, viver outras relações de poder. E isso não é simples, assim, isso não é pouco. Mas isso é muito necessário e é o que a gente precisa fazer agora, é começar a tratar os nossos pares como humanos, né? E aí superar aí essas relações tão desiguais que a gente vem reproduzindo ao longo da história. E aí, para encerrar mesmo, eu queria dizer assim, especial para as mulheres negras que estão aqui, que para chegar até aqui, possivelmente vocês enfrentaram muitas coisas, todos os dias, cada dia. E não foram coisas
simples, não foram coisas pequenas. Mas essas coisas todas, que às vezes não têm nome, ou que às vezes o nome incomoda, elas tentam expressar que vocês não importam. Mas aconteça o que acontecer, não esqueçam, vocês importam, vocês fazem diferença. Que a presença de vocês nesse espaço, em outros espaços, apresenta referências e perspectivas para outras pessoas negras. Então, assim, que vocês possam continuar resistindo e que nesses momentos, porque há momentos em que a nossa existência, a nossa resistência, ela custa muito para a gente, né? Pesa tanto quanto para a Carolina carregar a filha de um lado e o saco de papel no outro, ou pesa até mais, né? Esse peso para nós é um peso muito, muito profundo, que vocês não desistam de fazer resistência. Às vezes a resistência vai ser ir para a rua gritar, às vezes a resistência fala, hoje eu vou ficar só cuidando de mim, ou às vezes a resistência é, hoje eu vou correr para o colo da minha avó. Mas lembrem que vocês são importantes nessa luta, que vocês são importantes na história da humanidade, que se o Brasil chegou aonde chegou, foi porque mulheres negras, desde os navios, resistiram, fazendo as abaiomis, compartilhando alimento, comprando a liberdade de outros e outras. Então, não desistam. Há momentos em que a gente não sabe o que fazer para continuar resistindo, mas se dá um tempo para poder respirar e pensar, e esperar que essa resposta amadureça, também é uma forma de resistência. Então, lembrem, vocês são fundamentais para a luta.